E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem está pronto para mais um mergulho profundo aqui com a gente no Deep Dive, já sabe, né? A gente pega aquele material que você escolheu e faz um raio-x para extrair o que realmente importa, sem enrolação, direto ao ponto. Exatamente. A ideia é te dar munição de conhecimento de um jeito que te prenda do começo ao fim. Isso aí. E hoje a gente vai se aventurar no mundo distópico de 1984 do George Orwell com os trechos que vocês selecionaram pra gente. Isso mesmo. Os capítulos 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8, se eu não me engano. Uma visão bem perturbadora do controle totalitário de dias de passagem. É de arrepiar. Ó, Aliás, falando em arrepios, já na primeira cena, o Orwell te joga num clima meio, sei lá, esquisito. Londres oceaniana, abril de 1984, um dia frio, mas com sol ardendo. Até aí tudo bem, né? Mas aí os relógios batem. 13 horas. te tira da zona de conforto logo de caras. E pra completar a cena, o Winston Smith lutando contra o vento pra entrar no Victor Mansions. Dá pra sentir o vento na cara e a poeira também, né? E aí ele entra no prédio. E você é bombardeado com cheiro de repolho cozido. Sabe aquele cheiro que gruda no nariz? Misturado com o cheiro de capacho velho, sabe? E pra piorar, aquele pôster gigante do Grande Irmão te encarando. O Grande Irmão zela por ti. Como se você precisasse ser lembrado disso o tempo todo. É um lembrete nada sutil da vigilância constante. E o próprio Victory Mansions te mostra bem a decadência desse mundo. O elevador raramente funciona, vive tendo corte de energia por causa dos preparativos para a Semana do Ódio. Semana do ódio. Que nome, hein? Pois é, uma loucura. Parece até ironia, né? Falando em ironia, o Winston com úlcera varicosa tendo que subir 7 andares de escada. Ladinho. Não é fácil pra ninguém. Em cada andar, adivinha. O pôster do Grande Irmão te olhando. Ela caricou o olhar. E aí chegamos no apartamento do Winston e a gente conhece a teletela. Ah, a teletela, o terror em forma de tecnologia, né? Imagina, uma TV que você não consegue desligar de verdade, só É. baixar o volume e o tempo todo despejando propaganda do partido, tipo aqueles números da produção de ferro. Uma lavagem cerebral, né? Aliás, o próprio Winston, fisicamente falando, já te mostra como é a vida nesse lugar. Magro, usando aquele uniforme azul desbotado. E o mundo lá fora, mesmo com sol, parece morto. Totalmente sem vida. Redemões de poeira, cartazes rasgados com a palavra ING-SOC. E os helicópteros da Polícia do Pensamento, oniscientes. É, tipo uns urubus rondando. Sabe o que me deixa mais agoniado nesse negócio de vigilância? Você nunca sabe se está sendo observado ou não. Cada som era ouvido e cada movimento examinado. É de enlouquecer. Falando em coisas que te deixam meio perturbado, a gente precisa falar do Ministério da Verdade. Ah, sim. Aquela pirâmide branca gigante no meio daquela cidade decadente. Um contraste e tanto. Parece até um cenário de filme, sabe? Parece. E é lá que eles controlam as notícias, entretenimento, educação, artes. Duno, moldando a realidade a favor do partido. Assustador. E os slogans na fachada do prédio. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. É a parte de dar um nó na cabeça. Completamente. Yeah. Imagina só. Yeah. Dizem que tem mais de 3 mil salas só na parte de cima, sem falar nos subsolos. É um labirinto de controle e manipulação. Ah. A gente não pode esquecer dos outros ministérios, né? Paz, que cuida da guerra. Que bizarro. Amor, que é responsável pela lei e ordem, mas com métodos aterrorizantes. É. Orwell não economizou na ironia. De jeito nenhum. E o Ministério da Fartura, que lida com a economia, que está sempre em crise. É, só o nome que é bonito, né? É só o nome. Mas e o Winston? No meio dessa loucura toda, ele decide começar um diário. Ato de rebeldia e tanto. Porque, mesmo sem leis escritas, qualquer pensamento contra partido é punido severamente. É, até o que você pensa eles querem controlar. E ele compra esse diário numa loja de quinquilharias, num bairro prole. Um lugar que um membro do partido nem deveria frequentar. Exato. E ele fica fascinado pela beleza do papel. E para escrever no diário, ele tem que se esconder da teletela, né? Imagina o nível de paranoia. Total. E logo no começo, ele escreve provavelmente 1984, como se nem da data ele tivesse certeza. E ele se pergunta para quem eu tô escrevendo. Pro futuro, pros que ainda não nasceram. É, como se você estivesse mandando uma mensagem numa garrafa, né? E já no primeiro registro ele descreve um filme de guerra horrível que ele viu. E o pior, a reação da plateia. Fria, insensível. Assustador, né? Como se a violência já fizesse parte do dia a dia. E ele diz com isso aí, a Júlia, a moça de cabelos escuros, com a faixa vermelha da Liga Juvenil Antissexo. Winston já fica com o pé atrás, né? Ela representa tudo que ele odeia no partido. A lealdade cega, a repressão e aquela faixa vermelha, símbolo da repressão sexual, o irrita profundamente. Ela mexe com ele de um jeito negativo. E por outro lado, temos o Brian, do partido interno. Uma figura ambígua, né? Muito. Winston sente uma atração estranha por ele, uma esperança de que ele pense diferente. É tipo, será que ele também enxerga a loucura? Exato.
Mas aí, durante os 2 minutos de ódio, aparece o Emmanuel Goldstein. O inimigo número 1. O bode expiatório perfeito. Aquele rosto magro, com traços que lembram caricaturas antissemitas, sabe? Isso aí. E o partido o acusa de tudo. Conspirar contra o grande irmão, defender a paz, a liberdade. Tudo que o partido abomina. Tudo. E como funciona esse ritual dos 2 minutos de ódio? É uma explosão de fúria coletiva. Tipo uma lavagem cerebral em massa. Isso. Todo mundo direcionando sua raiva pro Goldstein e pra Eurásia, o inimigo inventar. Ou pior, as pessoas participam quase que involuntariamente. É como se fosse um instinto. E aí surgem os boatos sobre a Irmandade e o livro de Goldstein. A resistência secreta. Isso. Ninguém sabe ao certo se eles existem de verdade, mas a mera menção já causa medo. E aí a gente conhece a Scola Parsons e seus filhos, que são a prova de como o partido molda as crianças. Eles são pequenos delatores orgulhosos de denunciar qualquer um, até os próprios pais. Que horror. E a Scola Parsons ainda se orgulha disso. Não é de arrepiar. Imagina o medo dos adultos de serem denunciados pelos próprios filhos. Uma loucura. E aí entramos no trabalho do Winston, no Ministério da Verdade. Ele reescreve a história, literalmente. Ele trabalha no departamento de registros, falsificando documentos históricos, principalmente notícias antigas. E tudo que contradiz a versão do partido é jogado nos buracos da memória. Exatamente. Encenadores que apagam qualquer vestígio do passado real. É como se o passado nunca tivesse existido. E tem um exemplo bem marcante disso. O Winston tem que reescrever um discurso do grande irmão que elogiava um camarada chamado Withers. Mas ele caiu em desgraça. Então o Winston tem que apagar qualquer menção a ele e inventar um novo herói. O camarada Ogilvy. Criando uma pessoa que nunca existiu. Exatamente. E essa é a realidade no Ministério da Verdade. Um clima de constante vigilância. E as conversas sempre superficiais com medo de falar algo errado. É tipo, quem é que tá me ouvindo? A gente conhece o Simon, fanático por novilíngua, e o Parsons com sua lealdade cega. Ortodoxia é inconsciência, como diz o livro. O Parsons é o exemplo perfeito disso. Ele nem pensa, só repete o que o partido diz. E o Winston, coitado, sofre com as lembranças do passado. Fragmentos, flashes, nada muito claro. E ele se pergunta, como era a vida antes do partido? Ele não tem certeza se a história que o partido conta é verdadeira. E tem um momento que ele se lembra de uma foto que mostrava a farsa do partido. A foto que provava que Jones, Aronson e Rutherford, ex-líderes do partido, estavam em Nova York quando o partido dizia que eles estavam em outro lugar. Mas ele destruiu a foto por medo. A memória individual é frágil diante do poder do partido de reescrever a história. E aí entra o conceito de duplo pensar, né? Acreditar em duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Essencial para sobreviver nesse mundo. E, no meio de toda essa opressão, o Winston enxerga uma esperança nos proles. A classe trabalhadora, que é a maioria da população. Isso, o Winston acredita que se eles se unissem, poderiam derrubar o partido. Mas os partidos mantêm na ignorância, né? Sim. Deixam eles à vontade, desde que não causem problemas. E o Winston tenta conversar com o velho Prolin num bar para saber como era a vida antes. Mas o velho só se lembra de coisas banais. A memória dele é fraca, fragmentada. Mais uma vítima do apagamento histórico. E para finalizar, a gente tem a visita do Winston à loja de quinquilharias. Ah, sim. Ele se encanta com um peso de papel com coral dentro. Um objeto do passado, de um tempo que ele idealiza como melhor. É uma lembrança de um mundo perdido. E é isso, pessoal. Essa foi a nossa imersão nos primeiros capítulos de 1984. Um mundo de vigilância, controle e manipulação. E a gente viu como o Winston tenta resistir a tudo isso, buscando resquícios do passado e depositando sua esperança nos proles. E o mais importante é entender como esses mecanismos de controle funcionam, o impacto da vigilância constante e o poder de apagar a história. E para você aí em casa, fica a reflexão. Qual o limite da manipulação? O que acontece quando a verdade se torna fluida? 1984 nos mostra um futuro distópico, mas que serve de alerta para o presente. A gente precisa estar sempre atentos. Valeu por mergulhar com a gente nesse The Deep Dive. Até a próxima!